Olá, seja bem-vinda ao workshop Olhos Sem Segredos. Para você que não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Lázaro Rezende e há 5 anos eu sou maquiador. E no ano passado eu venci o maior prêmio de maquiagem do Brasil. Se você está aqui, deve me conhecer um pouco e sabe que de um tempo pra cá eu venho dedicando todas as minhas energias em compartilhar conhecimento e ajudar as pessoas a realizarem os seus sonhos e conquistarem o topo da maquiagem. Muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez. Eu já quero ir direto ao ponto e quero te falar que durante esse workshop você vai ter acesso a um conteúdo exclusivo meu, de técnicas de ponta para maquiagem para os olhos, dicas, segredos, tutoriais e muito mais. Esse conteúdo faz parte de um programa inédito, 100% focado em técnicas de maquiagem que eu mesmo desenvolvi, o LZR Techniques, que ainda nem foi lançado, hein? Ou seja, essa vai ser a primeira vez que eu vou colocar essas aulas no ar. E não se preocupe que nos próximos vídeos eu vou falar um pouco mais sobre o LZR Techniques, se você tiver interesse e achar que é pra você. Mas nessa semana, durante o workshop, eu decidi focar somente olhos, porque está chegando o final de ano, muitas festas, agenda cheia, e você precisa rapidamente criar soluções em cima de técnica para você arrasar nesse final de ano nos seus atendimentos. Eu tenho certeza que depois dessa semana, você vai sair daqui podendo aplicar novas técnicas de maquiagem que vão te dar muito mais confiança no seu trabalho e satisfação para a sua cliente. Antes da gente começar, eu queria te dizer qual o objetivo desse workshop e para quem ele foi pensado, porque eu não quero criar falsas expectativas em ninguém. Em primeiro lugar, esse workshop foi feito para maquiadora. Não importa o seu nível profissional e nem técnico. Se você começou agora, vai sair daqui com muito mais confiança. E acima de tudo, dominando técnicas profissionais. Se você já é mais experiente, vai poder refinar e reciclar suas técnicas para se destacar ainda mais. De qualquer forma, toda maquiadora tem um objetivo em comum: deixar a cliente o mais satisfeita o possível. E por isso estar atualizada com as técnicas de ponta, de maior tendência do mercado, é sempre uma boa ideia. Além disso, uma base técnica sólida é o que vai sustentar toda a sua carreira. Dominar as técnicas te torna uma profissional muito mais confiante e te gera reconhecimento e autoridade. Não adianta nada saber se vender bem, ter os produtos certos, ter as clientes, mas não ter a técnica. Senão, vai tudo por água abaixo. Mas olha, se você nunca pensou em ser maquiadora, esse workshop também vai ser muito útil para você. Diferentemente dos outros workshops que eu fiz anteriormente, onde eu foquei muito mais em como desenvolver sua carreira como maquiadora, dessa vez eu vou falar exclusivamente sobre técnicas. Ou seja, na pior das hipóteses, você vai sair daqui sabendo fazer aquele olho perfeito para ir pra balada. E você pode ter certeza que as suas amigas vão logo pedir para você maquiar elas depois. E é assim que tudo começa. E quem sabe daqui um pouco você vai se apaixonar por esse mundo e vai querer ser maquiadora profissional também. E pra mim é a melhor profissão do mundo. Primeiro que a gente mexe com a felicidade da mulher, deixa a mulher mais bonita, mais bela e feliz. E profissões que mexem com a felicidade, isso não tem preço. Não tem horário fixo, não tem um patrão, posso escolher trabalhar no salão, na casa da cliente, eu tenho liberdade em tudo. E além que hoje muitos maquiadores ganham mais do que juízes federais. Então, gente, pra mim essa é a profissão perfeita. Então olha só o que eu te prometi até agora. Só recapitulando, durante esse workshop você vai aprender meu arsenal de técnicas de ponta para fazer olhos perfeitos, seguindo as últimas tendências da moda, para você se destacar ainda mais como maquiador. E não se preocupe se você está aqui só para aprender a se maquiar melhor. Aqui não vai ter nenhum segredo ou técnica impossível. Eu vou contar tudinho para você passo a passo, como eu já fiz para centenas de alunas e todas saem de lá podendo aplicar o que aprenderam. Se você quiser ver alguns testemunhos e estudos de casos de algumas ex-alunas, você pode rolar a página aqui pra baixo, que lá no final eu deixei alguns vídeos e textos pra você ler. Só pra você ter certeza absoluta que vai funcionar pra você, sim ou não. E se você ainda está meio confusa e sem saber por que eu estou fazendo esse workshop gratuito, eu queria te pedir 2 minutinhos do seu tempo pra você poder ouvir um pouco da minha história. E logo em seguida eu prometo que vou partir direto pra aula. Pode ser? Eu sou sergipano, nascido em Aracaju, mas fui criado no interior da Bahia, no interior com muitas dificuldades. O meu pai era motorista carreteiro, é motorista carreteiro até hoje, então a gente sempre teve muitas limitações na criação. Todos os sonhos e desejos de uma criança eram muito limitados, mas isso não me abalou, me deu mais forças. E até chegar à maquiagem eu trabalhei com muitas profissões. Já fui vendedor de celular,
já trabalhei em Xerox, já vendi moto. E o meu primeiro emprego eu ganhava R$350 por mês. E isso me deu mais força de crescer. Eu fui trabalhar como recepcionista no salão e foi aí onde tudo aconteceu. Eu vi a dona do salão maquiando e eu fiquei, meu Deus, que coisa mágica, que coisa incrível, todo mundo saindo feliz e ela faturando. Eu falei, gente, eu quero isso pra mim. Eu vendi os produtos no salão, produtos de maquiagem, e aplicava nas clientes. Então foi o meu primeiro contato com a maquiagem. E no primeiro dia que eu fui maquiar, que foi uma cantora que chegou desesperada pela maquiagem, não tinha ninguém pra maquiar, eu falei, não, eu te maqueio. E aí foi onde tudo começou, eu comecei a maquiar aquela cliente e nunca mais parei. E como eu sempre tive muitos sonhos, e eu tinha um sonho de morar numa capital e crescer ainda mais, eu saí do interior da Bahia, de Luiz Eduardo Magalhães, e vim pra Brasília. E em menos de um ano eu conseguia alcançar o topo da maquiagem, vencendo o maior prêmio de maquiagem do Brasil. E a jornada continua. Hoje eu dou palestras, workshops, cursos, tenho mais de 20 mil maquiadoras ativas na minha lista VIP. Tenho um método que vem transformando a vida das pessoas, que é o método LZR, que faz maquiadoras de sucesso. Como a minha história é muito grande e tem muitos detalhes, se você quer assistir mais, eu vou deixar um link aqui abaixo com um vídeo, porque eu quero ir direto pro conteúdo. Gente, eu tô fazendo tudo isso por vocês porque a minha missão é ajudar maquiadoras de todo o Brasil a alcançar o topo da sua carreira e deixar um legado positivo no mundo da maquiagem. E teria sido muito mais fácil se alguém tivesse feito isso por mim no início da minha carreira. E eu descobri o caminho certo para o sucesso e quero compartilhar isso com todo mundo. E obrigado por estar aqui comigo até agora, porque isso prova que você é uma pessoa determinada e realmente quer investir o seu tempo para aprender. E eu respeito muito isso. Então vamos para a primeira aula, que fala sobre Smoke Glam, que é uma técnica que está super na moda e eu vou ensinar facilmente como aplicar ela nas suas clientes. Para fazer um Smoke Glamour muito lindo, bem caprichado, a gente tem que fazer uma sobrancelha caprichada também. Então eu começo as sobrancelhas com um corretivo, o corretivo D15 da Kryolan, que eu gosto de falar da marca e falar a característica do corretivo, a textura dele, porque ele faz toda a diferença e é super coringa para qualquer tipo de sobrancelha. As sobrancelhas precisam ficar um tom abaixo do tom da raiz do cabelo, para ficar um efeito light eyebrow. Aplico com um pincel mais fino e vou fazendo leves fios com movimentos de vai e vem. O segredo nesse momento é sempre aplicar o pincel com a parte maior para dentro e a parte menor do pincel para fora. Vou repetir o mesmo processo na outra sobrancelha, mas sempre tem que prestar atenção se a sobrancelha está com acabamento perfeito, porque ela faz toda a diferença e as clientes sempre olham a sobrancelha primeiro que os olhos. Como vocês perceberam, eu comecei a sobrancelha, comecei a pigmentação, a camuflagem das sobrancelhas pelo meio delas. Vou levando esse corretivo em forma de pasta do meio para o final das sobrancelhas. O último processo é iniciar no começo das sobrancelhas. Como vocês podem ver, eu pego pouco produto, aplico uma quantidade significativa e vou espalhando. Assim eu vou evitar acúmulo de produto nas sobrancelhas e não vou precisar retirar depois da finalização. Para iniciar o esfumado, venho com um marrom mais quente, um marrom com um cor de telha. Ele vai me ajudar a tirar o futuro cinza do esfumado. Às vezes a gente pesa um pouquinho na mão, ou tá com muita pressa e a gente deixa o esfumado cinza.
o tom de telha, os tons de marrons mais quente, ele faz que o cinza desapareça. Só que para isso acontecer eu preciso usar esse marrom mais quente no início do nosso esfumado. Movimento sempre de vai e vem, vou aplicando aos poucos, com um pincel bem gordinho, um pincel especial para esfumar os olhos. O melhor de não manchar o esfumado é tirar o excesso da sombra do pincel, sempre, independente da sombra, se a sombra esfarela ou não, sempre tem que tirar o excesso. Sempre peço para as modelos ou as clientes abrirem os olhos para mim ver a marcação desse primeiro esfumado. E começo a esfumar com olhos abertos. Esse é o maior segredo do visagismo nos olhos. Vou repetir o mesmo processo no outro olho. O movimento desse primeiro esfumado, como eu já falei, é sempre de vai e vem. Sempre deixando o movimento de arco-íris. Aplico, esfumo, esfumo. Precisa de muita paciência, porque essa base é muito importante para todos os passos futuros no esfumado dos olhos. Começo sempre a aplicação da sombra pelo meio dos olhos, no meio do globo ocular, e vou levando os excessos às extremidades da pálpebra. Às vezes o erro no esfumado é sempre começar pelos cantos e a gente não consegue limpar depois. Se eu começo a aplicação pelo meio, eu consigo limpar depois e fazer um acabamento bem lindo, bem perfeito no esfumado. Vou aplicando com muita calma, com muita paciência, porque esse primeiro esfumado é o que vai mais aparecer quando ela estiver com os olhos abertos. Então eu preciso caprichar e ter bastante cautela na hora de aplicar a sombra e esfumar em movimentos circulares ou de vai e vem. A segunda sombra é uma sombra mais fria, porque o maior segredo da maquiagem é a mistura do quente com frio, porque facilita total a transição. A gente precisa de uma transição nos esfumados, então quando a gente mistura um tom quente com frio, a transição fica impecável. Então anotem esse segredo que vale ouro. Bom, aí nós temos que ter um pouco de cuidado, porque eu preciso ficar vendo a primeira sombra ainda. Essa é a minha limitação. Se eu passar um pouquinho, eu não estiver vendo a primeira sombra que eu apliquei, que foi esse tom de telha, é porque o esfumado já está subindo demais. Então sempre preciso estar vendo a primeira sombra que eu apliquei, para poder ocorrer a transição. Se necessário, volto com o primeiro pincel, vou fazendo, tirando todas as demarcações, todos os manchados do esfumado. Observe na dica que eu dei de tirar o excesso da sombra do pincel. A gente aplica, tira o excesso. Movimento de vai e vem, porque é como se eu estivesse jogando todos os excessos da sombra para os cantos. Isso faz que eu economize produto também e que não tenha problemas na hora de limpar o esfumado. Porque até o momento o esfumado está em processo de transição.
pincel vassourinha, tirando o que caiu. Como a pele já está muito bem feita, com bastante produtos de alta qualidade, alta durabilidade, esse produto não fica na pele, ela está muito bem preparada. Então eu só venho com o auxílio do pincel vassourinha mesmo para tirar esses excessos de sombra que cai abaixo dos olhos. Agora eu vim com um pincel de esfumar que a gente usou a primeira sombra, ele está sujo ainda da primeira sombra, e venho tirando todos os excessos e marcações da segunda sombra, que é uma sombra mais fria, né? Que é um marrom mais frio. Volto com o primeiro pincel, que foi com aquele tom de marrom mais telha, e vou fazendo a transição da primeira sombra com a segunda. Repito no outro olho, mesmo processo. Sempre vou pedindo para as clientes abrir os olhos, porque eu consigo ver como que a sombra está ficando. Depois de fazer essa base, que chamam de base universal para qualquer tipo de olhos, eu aplico uma cola de glitter com os dedos. Por que com os dedos, Lázaro? Porque ganha um tempo na aplicação, pois a cola não pode secar muito, ela precisa estar semi-úmida. Podem ver que a cola está semi-úmida, ela não está seca, isso vai facilitar a aplicação do pigmento que eu vou vir com ele agora. Aplico o pigmento seguindo o formato do segundo marrom, aquele marrom frio que usamos. Na simetria do Smoke Glam, ele sempre tem uma característica de ficar mais redondo. Estou usando um pincel próprio para esse tipo de técnica. Ele facilita a aplicação rápida, porque novamente não posso demorar muito, porque o outro olho também já está secando o produto. Sempre venho com o pincel vassourinha, limpando todos os excessos que caem no rosto ou abaixo dos olhos. Se necessário, podemos aplicar um pouco mais de cola para intensificar a sombra, já que o último olho ele sempre seca um pouco mais rápido. A gente faz esses retoques com o pincel próprio para esse tipo de técnica. Nesse momento, a cliente também não pode abrir muito os olhos ou conversar. Uma pele muito bem preparada, ela ajuda que todos esses excessos que caem não fiquem no rosto. Antes de aplicar os cílios postiços, a minha indicação é aplicar máscara de cílios ou, se necessário, Curvex. Aplico a máscara de cílios antes dos cílios pelo seguinte motivo. Porque depois que a gente for aplicar a máscara com cílios já aplicado, a gente vai ter um cílios desfigurado, ele vai ficar muito artificial. E geralmente os cílios eles estão vindo muito naturais. Então eu aplico antes a máscara para deixar os cílios naturais bem preto, bem escuro, para depois aplicar os cílios postiços. Aplico os cílios no meio e depois pressiono as pontas com a pinça. O segredo maior é aplicar sempre no meio. Você vai ter aí uma simetria nos dois olhos. Não vai ter o problema de um cílios ficar diferente do outro. Como a pinça é um material leve, eu venho com os dedos levemente pressiono os cílios, para que ele fique bem firme e não solte até o final do evento da cliente. Com olhos abertos, eu vou adaptando ele ao olhar da cliente.
esse efeito não pode ser feito com a cliente deitada a 90 graus, tem que ser sentada. Repito o mesmo processo no outro olho. Nesse momento, a dica também é pedir para a cliente olhar para baixo. Isso faz com que ela não lacrimeje. Eu venho só com a ponta da máscara de cílios, retocando algum pelinho que ficou sem produto, mas sempre lembrando que os cílios postiços eles não podem ficar desfigurados com a aplicação da máscara de cílios. Olha como os cílios faz diferença na maquiagem. Venho com pó, selando toda essa parte de baixo dos olhos, porque com a escovinha ou com o pincel vassoura a gente tira um pouquinho dos produtos que ficaram nessa região. Então é sempre bom fazer esse retoque. Depois da aplicação dos cílios, eu volto com o pincel de esfumar limpo e vou limpando o esfumado que fica abaixo da iluminação das sobrancelhas, antes de a gente fazer esse processo de iluminação de sobrancelhas. Agora eu vou iluminar as sobrancelhas com um pincel de precisão, fazendo uma linha abaixo das sobrancelhas com a ajuda de um corretivo bem mais claro, uns 2 tons abaixo do tom da modelo. Como vocês podem ver, é uma linha bem fina. Eu já vou esfumando com o próprio pincel, é um pincel bem achatadinho que facilita todo esse processo. A parte inferior dos olhos eu aplico um lápis bem cremoso em uma linha reta e depois venho esfumando com um pincel lápis. A grande preocupação nesse momento é deixar essa linha bem retinha e nada fora do lugar. E também nem tão muito grossa, porque senão vai prejudicar o seu esfumado. Agora eu venho com o pincel lápis, como havia dito, e venho esfumando em movimentos de vai e vem. E o grande segredo é fazer movimentos de vai e vem, nada de movimentos circulares. Depois, com um pincel com cerdas leves, venho com a primeira sombra que usamos no esfumado, aquela telha. Eu venho aplicando ela no mesmo movimento, de vai e vem. Essa transição é muito importante para que aconteça a harmonização do esfumado, para que não fique uma divisão de cores abaixo e cores acima dos olhos. Como eu falei, as cerdas desse pincel precisam ser cerdas bem leves, não podem ser cerdas densas. Lembra daquele pincel que a gente estava limpando o esfumado superior? Ele volta aqui novamente para limpar o esfumado inferior. Eu pego um pouquinho de produto, bem pouco produto mesmo, para poder fazer essa transição da parte superior com a parte inferior. Agora, sem pegar produto, eu venho fazendo o esfumado nos movimentos de vai e vem da parte inferior para a parte superior e vice-versa. Venho aplicando o mesmo lápis, aquele lápis cremoso, dentro da linha d'água.
aplico a mesma técnica no outro olho e depois venho com o pincel limpo fazendo o acabamento do esfumado inferior com o superior, da mesma maneira que eu fiz no primeiro olho, o olho direito. Para fazer o acabamento com pigmento abaixo, uso a mesma cola de glitter para ajudar a fixar o produto. Faço esse processo com a ajuda de um pincel de precisão de esfumar. Nesse lado vocês conseguem ver melhor o acabamento que eu faço da parte inferior com o ligamento da parte superior. Esse acabamento faz toda a diferença quando a cliente olha no espelho. Para fazer o acabamento do esfumado, de baixo eu uso uma esponja e um pó compacto. Venho limpando tudo que caiu e deixando mais reto o meu esfumado inferior. Esse é um segredo que nenhum maquiador divide, eu estou aqui dividindo com vocês porque faz toda a diferença na hora de fazer o acabamento inferior. Então pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula e fiquem ligados no próximo vídeo que a gente vai aprender a fazer pálpebra luz e delineador gatinho. Isso mesmo, duas técnicas na próxima aula. E você também pode acompanhar os meus conteúdos pelo Instagram, Facebook e YouTube. Vou deixar o link de todas as redes aqui embaixo e não esquece de deixar o seu comentário com alguma reação aqui embaixo também. Isso é muito importante pra mim. Marca uma amiga, se você amou, coloca amei. Se não me fala o que você não gostou, faz uma pergunta, deixa uma opinião, qualquer comentário tá valendo, ok? Um beijo, até a próxima aula e eu te vejo no topo.